Amém? Mais uma vez eu não vou fazer uma pregação crística clássica, né? Eu gostaria de apresentar o texto. Esse foi o texto de Tito, capítulo 2. Então, quem tiver sua Bíblia, por favor, abra. Tito, capítulo 2. Vamos ler do 11 ao 15. Estou lendo na NVI. Glória a Deus, né? Muito maravilhoso, né? Santa Ceia. Palavra inspiradora. Amém? Todos abriram, está projetado ali também. Obrigado, pastor Guilherme. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 15. É isso que você deve ensinar, no caso Tito, exortando-nos e repreendendo-nos com toda a autoridade, ninguém o despreze. Amém? Bom, para compreender melhor esses versículos, temos que entender que Tito ele começa a carta chamando meu filho querido, meu filho amado, né? Ele é um discípulo do apóstolo Paulo, é um líder de uma igreja do Senhor. O apóstolo Paulo foi lá que o apóstolo fundou, formou uma liderança. Ele chama de filho porque provavelmente, com certeza, né, o salário assim, que Tito se converteu na pregação do apóstolo Paulo. Então, isso é a ideia de filho espiritual. Então, ele chama de filho e não só se converteu, mas Tito também segue ele como líder de igreja. Então, ele é um jovem pastor. E essas são as cartas pastorais. O texto do versículo 11, ele inicia assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Quando nós vemos esse início, por quê? É claro que está explicando já, né? Fechando, concluindo, né? Ou trazendo uma razão de algo que ele já disse antes. E para não ler, para a leitura não ficar longa, né? Eu vou só citar o que ele diz antes. Você pode ler na sua casa, no capítulo 2. Ele diz assim, ó. Você, porém, fale o que está de acordo com a sua doutrina. Ele começa uma lista de como que esse jovem pastor da igreja deveria falar, deveria ensinar, deveria proceder. Então, essa carta é uma carta pastoral, de orientação para Tito, de como ele deve conduzir a igreja. E serve para todos nós também, ouvindo isso, né? Ensine os homens mais velhos a serem moderados, olha só, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Os homens mais velhos, tá? Vamos dizer isso. E as mulheres? Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas, tem mulheres mais novas, né, na igreja, tem mulheres mais velhas, a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Olha lá. Agora, essa potência do metanol, não sei se olha aqui, né? Olha lá, eu já estava falando. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, mulheres mais velhas sejam capazes. Aprenda, leia, de ensinar aquilo que é bom. Assim poderiam orientar as mulheres mais jovens a amarem seus próprios maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Veja só o que o Steve falou aqui. Existe um ensino da igreja que ele não é daqui de público, não é só da escola bíblica, são de vocês, mulheres mais velhas. Aprendam com o Senhor, sejam reverentes a Ele. Deixe as coisas más, né? E como o Steve falou, chama essas mulheres mais novas para perto de vocês, para que vocês possam ensiná-las a como ser submissas aos seus maridos, não é? E entre outras coisas, como ser bondosas. Continua, tá? Da mesma maneira, encorajem os jovens, vocês jovens, encorajem, né? A serem prudentes em tudo. Seja você mesmo um exemplo para eles. Então, eu quero dizer assim, você é Tito, né? Em tudo, seja um exemplo para eles. Ou seja, Tito também é jovem, também é exemplo para eles e para todos, mas gente, tá bom, você vai ver vários conselhos aqui, que parecem até de escravos. Olha o versículo
19, ensina os escravos a se submeterem tudo a seus senhores e a procurarem agradá-los. Temos que entender que não é escravidão do Brasil aqui, tá? É como era escravidão lá, como eram os empregados, né? Não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Às vezes as pessoas se vendiam por causa de uma dívida muito grande, né? Trabalhavam na casa. Mas enfim, aí nós pensamos assim, gente, isso é impossível, não é? Como é que eu vou ensinar alguém, e aqui vem o porquê, como é que eu vou orientar alguém, chamar a atenção de alguém, ser exemplo para alguém, como é que essa pessoa pode mudar e fazer coisas tão difíceis? Aí começa o versículo 11, e vamos explanar a partir de agora, o que a graça nos faz, né? Nós ficamos com uma compreensão muito limitada da graça. Por quê? É aqui está a resposta. Por quê? Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Primeiro motivo pelo qual você pode mudar. Você pode mudar. Mulher mais velha, jovem, homem mais velho, homem jovem. Primeiro motivo porque você pode mudar é que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui já aquela doutrina da graça específica para alguns, só esse versículo já é um grande contraponto. Porque a Bíblia vai dizer que a graça dele está disponível a todos os homens. Você faz parte de todos? Você faz? Então você pode mudar. Agora você começa a perceber que a graça de Deus não é só o seu chamado de salvação. Ah, Deus teve graça de mim, me perdoou. A graça de Deus também é para a sua capacitação de viver uma vida santa, de ensinar os outros. Por que você pode ensinar isso, Tito? Por que você pode mudar e ser exemplo, Tito? Porque existe, meu irmão, a graça de Deus se manifestou salvadora sobre todos os homens. Isso nos dá autoridade para viver e para ensinar coisas de uma moral suprema. Essa é uma moral suprema. Por que você pode? Versículo 12. Porque ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Você está entendendo o outro sentido da graça? Essa graça salvadora de Jesus Cristo nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas a viver de forma sensata. Como é que ela nos ensina? Ela nos ensina, primeiramente, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É diferente, é importante prestar atenção aqui, é diferente do legalismo, sabe? Aquele que você fala assim, não pode fazer tal coisa. Aí você fica assim com você, eu não posso fazer, eu não posso. Você não quer fazer por medo do inferno, você não quer fazer por outros motivos, né? Isso aí só vai gerar na gente aquilo que Paulo fala, aquilo que eu tentei fazer, o bem que eu queria, eu não consegui. E o mal que eu não queria fazer, isso eu consegui. Não é nessa força do legalismo, da lei, que nós somos movidos a fazer o que é bom. Nós somos movidos a fazer o que é bom pela graça de Deus. O motivo agora, a intenção é diferente. O legalismo, já falamos aqui, ele traz culpa, peso. E essa é a função do acusador, né? O Satanás vem e fala, você pecou, agora, está destruído. O que a pessoa produz? Eu não posso mesmo, eu não consigo, eu não sou nada, eu não sou nada, eu vou para a igreja, eu vou para nada. Isso que produz. Agora, a graça de Deus, o Espírito Santo, ele nunca vem te convencer do pecado para produzir em você esse tipo de peso, de juízo. A graça de Deus, ela chega em você num momento de dor, de perda, de talvez imoralidade, e ela te alcança e só se manifesta para trazer para você consciência do pecado, para que você possa vir até a cruz e obter o perdão. Está percebendo a diferença? Tem pessoas que não conseguem diferenciar. Elas pensam assim, o Espírito Santo está me acusando. Não, se está te acusando e te
trazendo um pesar, uma culpa, não é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo nos convence do pecado, ele faz isso com a única intenção de que você corra para a cruz e obtenha o perdão. Isso traz tristeza? Traz, mas é uma tristeza segundo Deus. Traz um pesar? Traz, mas um pesar segundo Deus. Pode trazer choro? Traz, mas é um choro segundo Deus. Porque o que está vislumbrando é a graça de Deus. É graça. É favor imerecido. Amém? E é essa graça que nos ensina a renunciar. Isso que está dizendo no versículo 12. Não é a lei. É você ter visto o Filho de Deus sendo entregue de forma injusta a nós pecadores. Deus fez isso, graça para nos salvar. O apóstolo Paulo vai dizer: quando você ainda era inimigo de Deus, Ele deu o seu único filho para isso. Quanto mais ainda. Irmão, existe uma graça de Deus sobre você, te capacitando. É por isso que você pode. E é por isso que eu posso pegar firme com você. Entendeu? Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa semana eu fiquei um dia sozinho com o Efraim, minha época, eu estava trabalhando, fui fazer ele dormir e tudo, né? Raramente eu fico assim sozinho com ele, geralmente é época, eu estou na faculdade, e ele está falando muito de Jesus. Você fala Jesus para ele, aí ele fica assim: papai, Jesus mata escorpião? Eu falo: mata, filho. Se precisar, ele mata, mas primeiro tem que ter escorpião também, né? Então, papai, você não mata, não, se você fez isso, é o papai. Eu fico pensando escorpião. Eu vou preparando ele: papai, Jesus, ele vence o Hulk. Eu falei: nossa, Jesus Hulk é de brincadeirinha, Hulk é desenho. Jesus é de verdade, ele é muito mais forte que o Hulk. Ele vence toda hora, deslumbrado, né? E ele me falou várias coisas assim, foi assim, uma meia hora. É quando eu fomos dormir, deitando, ele falou assim: papai, eu quero brincar com Jesus. Aí ele falou assim: eu também quero, filho. Também quero brincar com Jesus. Ele vem brincar com a gente? Olha as perguntas difíceis que essa acaba com a gente, né? Eu falei assim: filho, ele está vendo a gente, protegendo a gente. Ele está dentro de nós agora. Mas ele vai vir um dia para brincar com a gente. Papai, vamos brincar com Jesus um dia? Aí eu falei assim: um dia vamos, filho, eu e você, brincar com Jesus. Estou pensando lá, sabe? Mas não pensava na conversa, né? Para mim. Mãe, ele falou assim: sim, filho. Quando o papai morrer, o papai vai direto para Jesus. E quando você morrer, nós vamos direto para Jesus. A não ser que Jesus volte antes. E nós vamos brincar com Jesus. Epa! Talvez eu fale para você: quando você morrer, você vai ver que você fica triste. Mas não é um motivo de tristeza para nós. Essa é a nossa esperança. A volta de Cristo é nossa alegria. É aquilo que nos motiva agora. Como uma criança, às vezes nos ensina: eu quero brincar com Jesus. Quando eu e você morrer, nós vamos brincar com Jesus. Senhor, nós vamos falar: epa! 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 Bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que nos move aqui com graça para vivermos as dificuldades, o que nos move também é a esperança de que Ele virá. Como o pastor Heron já disse aqui, a Santa Ceia nós participamos lembrando do que Ele fez e anunciando a sua vida. Então, tudo que nós aprendemos sobre o reino de Deus, que já está aqui, como sementes plantadas, como árvores que crescem no meio de desertos e ficam frondosas e fazem bênção para toda a terra. Isso que nós aprendemos, vai chegar um momento que sim, Ele virá. E só haverá o reino dele. Ele diz: todos os joios serão removidos. E ele diz: e tudo que faz o homem pecar será removido. Então virá o reino do Senhor. A imagem que nós temos dele é
dele sim, mas quando ele voltar, será glorioso. Ele vai revelar plenamente a sua divindade, nosso grande Deus e Salvador. Deus! Eu gosto do quer dizer, quando Jesus se manifesta para Pedro, Tiago e João, né? Ele vai lá e chama eles se revela. É chamado na Bíblia, naquele momento da transfiguração. Eu imagino ele assim, normal, está comendo, você olha para mim aqui agora, né? Pô, às vezes a pessoa está fraca, né? Jesus cansado, e ele olha assim para os meus discípulos, eu imagino, e fala assim, vem comigo aqui orar. E na cabeça dele está assim, imagina, vou mostrar para eles o que eu sou. Aí chega lá no monte, eles começam a orar, aí ele para assim, o homem, Jesus Cristo, né? E fala, transfiguração, vou mostrar para eles quem sou eu. De repente ele, maravilhoso! Ele dizia, é fogo no olho dele, aquela pessoa fraquinha que parece, transfigurou-se, apareceu a sua divindade, e você sempre fica assim, e aparece Moisés, e aparece Elias com ele conversando, e ele fica assim, meu Deus, é esse Jesus? E Pedro começa a gaguejar, e diz assim, Senhor, o que é que eu faço para você uma pimenta, né? E o discípulo vai falar assim, porque Pedro não sabia o que dizer. Imagina, tamanha manifestação na frente dele, que Pedro começa a fazer uma tenda aqui para mim, o Senhor, para nós, Moisés que é aqui também. O discípulo fala, porque Pedro não sabia o que dizer. Tamanha manifestação da glória. Amém? E Jesus fala assim, não conte nada para ninguém do que vocês viram aqui agora. Até que o Filho do Homem vai lá para a cruz. E aí o Filho do Homem vai para a cruz e morre. Se eles soubessem quem que eles estavam matando, aquele cara glorioso, mas não contem nada para ninguém. Até que. E aí ele foi, morreu, ressuscitou. Até que os discípulos estão contando para nós. Ei! Ele é o Deus grande Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Deus. Ele veio e andou Deus, fez carne e andou no meio da gente. Os irmãos perguntaram hoje, parece que você está meio ansioso, né? Irmão Sérgio, meio elétrico. Eu falei, eu acho que eu estou melhorando, porque geralmente eu estou normal. Quando eu estou com depressão, eu estou ficando feliz. Aleluia. Ficando feliz. Porque o Senhor, Deus, está manifestando em mim mais uma vez essa graça. Eu espero que isso alcance você também. Alcance você. Versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O que ele fez? Se entregou por nós, para nos perdoar e nos remir de toda a maldade. Tem maldade aí em você. Tem maldade aqui. Ele se entregou para nos purificar de toda a maldade. E aqui é muito legal. E formar para si um povo. Você sabia que os judeus não são um povo escolhido? Sabia? Olha isso aqui agora. Sabia que os judeus não são um povo escolhido? Os judeus são um povo formado. Não tinha povo. Não tinha povo. Deus olha para a humanidade e fala assim, ó, eu vou formar um povo. Ele vai pegar Abraão, de você, Abraão, eu vou formar um povo. Deus não olha e fala assim, japoneses, negros e tal, que povo é melhor? Que povo é mais bonito para eu escolher? Tem gente que tem preconceito por causa disso, né? Deus escolheu os judeus, Deus escolheu os judeus, Ele formou no meio da humanidade um povo. Eu amo esse mundo, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Abraão, eu vou te escolher e vou formar um povo. E a partir de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Aquilo que nós chamamos de judeu entra Abraão. Aquilo que nós chamamos de judeu entra a prostituta chamada Raabe. Aquilo que nós chamamos de judeu é um povo que deve ser formado de humanos. Humanos.
Depois tem promessas específicas para quem? Para esse povo que o Senhor está formando. Agora, o que esse texto nos indica? Que ele não parou de formar esse povo. Não parou. A Bíblia vai dizer que ele nos enxerga. Raabe foi enxergada. Ele fala assim, agora ele veio, morreu, se entregou para remir quem? Eu, você e formar o povo. Aleluia. Formar o povo, remido da maldade, purificar para si mesmo, para ser particularmente seu, para ser dele. E esse povo é o que ele está formando? Esse povo é dedicado a boas obras. Aleluia. Aleluia. Ele está falando para ti, lembra? Ele está ensinando o discípulo dele. Ele está vendo? Esse povo que ele está formando, ele é dedicado a boas obras. E aí, meu irmão, a graça de Deus já está sobre você para você fazer boas obras. Nós não somos salvos porque fazemos boas obras, mas nós somos salvos para fazermos boas obras. A graça de Deus veio desde que Jesus te alcançou, ela está sobre você te capacitando a ser santo, limpo e agir na comunidade através de boas obras, abençoando a igreja e os de fora. Amém? Vamos encerrando agora. Versículo 15. Agora ele diz especificamente para Tito: é isso que você deve ensinar. Está vendo? É isso que você deve ensinar. Duas palavrinhas: exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Por que é que agora o Tito, jovem, ele pode exortar um irmão da igreja? Olha só. Por que ele pode exortar alguém que está pecando? E por que ele pode repreender com toda a autoridade? Eu acho que isso que os pastores deles fazem, né? Eu também tenho uma dificuldade para isso. Parece que a pessoa sai e fala assim, como sair, deixa ela lá. Não. Eu deveria ir e falar assim, ó, você está em pecado. Eu te exorto lá. Exortar é trazer para perto, né? Exortar não é da boca, é trazer para perto. Então venha. E essa atitude sua é errada, repreender. Princípio, né? Está sendo repreensivo. Ele é repreensivo. Com toda a autoridade. Por que com toda a autoridade? Aquilo que os pastores Chico também falam aqui. Que o pastor deles é o Senhor Jesus Cristo. O povo que está sendo formado é do Senhor Jesus Cristo. A exortação que eu estou trazendo é da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles estão repreendendo ele mediante o ensino do Senhor Jesus Cristo, que quer um povo santo, remido, santificado para ele. Então eu que não sou o pastor dessa igreja, mas sou, segundo a palavra de Deus, despenseiro, eu tenho que pegar isso e fazer, porque não é sobre mim, é sobre ele. As custas de pessoas não quererem mais vir para a igreja, saírem às custas. Porque nós queremos montar uma igreja visível, cheia de gente. Mas essa não é a igreja do Senhor. Por isso, exorte-os e repreenda-os com toda a autoridade. Esse texto está me ensinando. É namoro, é mediante a cruz, é mediante a graça. Por que eu posso exortar e repreender com toda a autoridade? Porque aqueles que são ovelhas do Senhor e receberam essa graça vão acatar. Aqueles que não são ovelhas do Senhor e não receberam essa graça vão espanar. Não quero, não vou mais, falou, entendeu? Vai espanar. Por quê? Porque ele está formando um povo para si. Você, como dispenseiro, deve ter a autoridade de fazer isso. Ponto. Ninguém o despreze. Que legal, né? É Guilherme Catar, pastor jovem. Ninguém o despreze. Que alguém pode olhar, nossa, mas é tão jovem, está repreendendo esses senhores.
que ele falou ali antes, os senhores, os mais velhos, os homens. Olha as mulheres, como seu pai, como sua mãe, tenha reverência, mas reverência com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Por que ninguém pode te desprezar enquanto ministro da palavra do Senhor? Por que ninguém pode te desprezar? Porque você está revestido de autoridade. Amém? Amém. Isso aqui, no caso, recai sobre o líder da igreja, Tito. Puxa a autoridade, né? Deus está dando. E recai sobre todos aqueles que foram ensinados aqui agora, mulheres, senhoras. Vivam assim e ensinam mais jovens, sobre vocês também. Ajude, fortaleça, exorte, repreenda uns aos outros, a você. E principalmente o pastor da igreja, o líder da igreja, deve ser exemplo em fazer isso. Percebe que como exemplo? Tudo pela graça, tudo pelo amor. Amém?